sou Vanessa, tenho 32 anos e sou uma empreendedora de tecnologia que construiu minha empresa com base apenas em determinação e macarrão instantâneo. Depois de vender minha startup no ano passado, comprei discretamente uma propriedade de 5 milhões de dólares em Vermont, da qual ninguém da minha família tem conhecimento. Eu estava planejando surpreender a todos com a festa de ação de graças lá, até receber aquela mensagem da minha mãe: este ano, só a família da sua irmã. Com um pouco de tudo. Respondi simplesmente: aproveitem. Eles não tinham ideia do que eu estava prestes a fazer. Antes de me aprofundar nesta história, conte-me de onde você está assistindo e clique em curtir e em inscrever-se se você já se sentiu excluído pela sua própria família. Crescendo em nosso bairro de classe média em Grand Rapids, Michigan, sempre me senti como se vivesse à sombra da minha irmã mais velha, Catherine. Nossa modesta casa de 3 quartos era coberta de troféus e fotos celebrando suas conquistas. Catherine era tudo o que meus pais sonhavam em uma filha. Ela era a rainha do baile, capitã da equipe de líderes de torcida e mantinha uma média de notas perfeita, além de parecer popular sem esforço algum. Eu, por outro lado, era única. Enquanto Catherine assistia aos jogos de futebol americano e aos bailes da escola, eu montava computadores no meu quarto e programava meus primeiros programas simples. Meus pais nunca entenderam meus interesses. Quando eu tentava explicar meu último projeto de programação, meu pai sorria educadamente antes de mudar de assunto para algo que Catherine havia conquistado. Sua irmã acabou de ser aceita na Universidade de Michigan, minha mãe anunciava no jantar, radiante de orgulho. E ela e o Brad estão namorando há 6 meses. Eu não ficaria surpresa se ele me pedisse em casamento depois da formatura. Enquanto isso, minha aceitação em um programa de ciência da computação em Stanford com uma bolsa parcial mal recebeu reconhecimento. A Califórnia é tão longe, minha mãe disse, franzindo a testa. Tem certeza de que não prefere ficar mais perto de casa, como sua irmã? O padrão de ser tratada como algo secundário continuou durante meus anos de faculdade. Durante as férias, as conversas giravam em torno do relacionamento de Catherine e Brad, seus planos de casamento e, eventualmente, seus filhos. Meus pais transformaram nossos quartos de infância depois que nos mudamos. O de Catherine virou um quarto de hóspedes lindamente decorado e raramente usado, enquanto o meu virou um espaço de armazenamento cheio de enfeites de Natal e móveis antigos. Quando eu compartilhava notícias sobre minhas conquistas acadêmicas ou marcos no início da carreira, meus pais ouviam educadamente antes de voltar a conversa para a crescente família de Catherine. Contamos que seu sobrinho, Tyler, disse a primeira palavra, minha mãe interrompia, efetivamente ignorando o que eu estava falando. Reuniões familiares tornaram-se cada vez mais difíceis de suportar. No casamento de Catherine, não me convidaram para ser madrinha, apesar de haver 8 pessoas em sua festa de casamento, incluindo primos e amigos com quem ela não falava há anos. No dia de ação de graças e no Natal, esperavam que eu ajudasse na cozinha enquanto Catherine relaxava com a família. Quando levei meu namorado da faculdade para casa em um Natal, meus pais mal se esforçaram para conhecê-lo, enquanto Brad era tratado como o filho que nunca tiveram. Mesmo quando comecei a ter sucesso na carreira, minha família continuou a me ver como, de alguma forma, menos realizada do que minha irmã. Meu pai me apresentava como a nossa filha, que ainda está se adaptando, bem depois dos meus 30 e poucos anos, apesar de eu trabalhar para uma grande empresa de tecnologia em São Francisco. Catherine, por sua vez, era apresentada como a nossa filha que nos deu nossos lindos netos e mora a apenas 15 minutos de distância. A exclusão assumiu diferentes formas ao longo dos anos. Às vezes, era sentar à mesa das crianças muito depois de eu ter me formado na faculdade. Outras vezes, era ficar sabendo de reuniões familiares depois que elas já tinham acontecido. Ah, não imaginamos que você viria da Califórnia só para um pequeno jantar de aniversário, explicava minha mãe quando eu via fotos nas redes sociais de uma comemoração para a qual eu não tinha sido convidada. Uma lembrança particularmente dolorosa foi de 5 anos atrás, quando minha avó adoeceu. Catherine foi chamada imediatamente, mas só descobri dias depois por meio de uma prima. Quando confrontei minha mãe sobre isso, ela disse: não queríamos te preocupar, já que você estava tão ocupada com o trabalho. Eu voei para casa imediatamente, apenas para ser tratada como uma visitante no hospital, enquanto Catherine era incluída em todas as discussões médicas. A constante rejeição do meu valor e das minhas conquistas criou inseguranças profundas que eu canalizava para o meu trabalho. Se minha família não reconhecesse meu valor, eu o provaria para mim mesma e para o mundo.
Parei de buscar a aprovação deles por volta do meu aniversário de 27 anos, depois de ouvir meu pai dizer a um amigo da família que não entendia o que Vanessa realmente fazia no trabalho, mas Catherine tinha acabado de ser promovida no banco local. Foi libertador abrir mão da esperança de um dia ser a favorita ou mesmo de ser vista com clareza pelos meus pais. Concentrei-me inteiramente em construir minha carreira e criar minha própria rede de apoio de amigos que me valorizavam exatamente como eu era. Quanto menos eu buscava a aprovação da minha família, mais eu prosperava profissionalmente e pessoalmente. Desenvolveu uma certa paz com o nosso relacionamento distante, embora a mágoa nunca tenha desaparecido completamente. Eu fazia questão de continuar presente em eventos familiares importantes, enviar presentes atenciosos em aniversários e datas comemorativas e ligar regularmente para saber como estavam. Mantive o relacionamento por amor e respeito, mas com a compreensão de que eu nunca seria o centro da vida deles como Catherine era. Essa constatação foi dolorosa e libertadora. Meus pais nunca me visitaram na Califórnia, apesar dos meus inúmeros convites. Eles sempre tinham uma justificativa para dizer que não era conveniente ou para que eu viesse para Michigan. Enquanto isso, eles passavam férias com Catherine, Brad e os filhos regularmente. Via as fotos nas redes sociais das viagens deles para Disney World e das férias de verão no Lago Michigan. Com o tempo, construí uma vida que amava, independentemente da aprovação deles. Criei minhas próprias tradições, encontrei uma comunidade que me valorizava e persegui minhas paixões sem explicações ou desculpas. A distância que antes parecia rejeição tornou-se o espaço de que eu precisava para me desenvolver plenamente. Minha família mal sabia que a filha que eles subestimaram por anos estava construindo algo extraordinário. Meu caminho para o sucesso começou no meu dormitório de calouro em Stanford. Enquanto outros alunos decoravam seus espaços com pôsteres e luzes de fada, montei uma estação de trabalho improvisada com uma mesa de segunda mão e o computador que eu mesmo construí. Eu estava determinado a aproveitar ao máximo minha educação, especialmente porque estava trabalhando em 3 empregos de meio período para complementar minha bolsa de estudos parcial. As manhãs começavam às 5h30 com meu trabalho na cafeteria do campus. Entre as aulas, eu dava aulas particulares de matemática e ciência da computação para alunos do ensino médio. As noites e os fins de semana eram passados atendendo telefones no balcão de suporte técnico da universidade. Dormir era um luxo que eu raramente me permitia, mas eu era movido por uma visão do que meu futuro poderia ser. Minha colega de quarto, Zoe, muitas vezes voltava de festas e me encontrava ainda acordada, programando ou estudando. Você trabalha demais, dizia ela, preocupada. A faculdade também deveria ser divertida. Mas, para mim, cada linha de código era um passo em direção à independência. Cada noite em claro era um investimento para nunca mais precisar depender da aprovação da minha família. Formei-me com honras, tendo já desenvolvido um pequeno aplicativo que ajudava os alunos a coordenar grupos de estudo. Não foi nada revolucionário, mas me ensinou lições valiosas sobre a experiência do usuário e aplicação prática das minhas habilidades. Meu primeiro empreendimento de verdade aconteceu 2 anos depois da faculdade. Eu trabalhava em uma empresa de tecnologia de médio porte, aprendendo sobre o setor e economizando cada centavo que podia. Com minhas economias e um pequeno empréstimo do meu antigo professor, que acreditou na minha visão, lancei uma startup focada em otimizar a comunicação para equipes remotas. Isso foi anos antes do trabalho remoto se tornar popular, e o momento não era oportuno. Após 18 meses de esforço incansável, tive que admitir a derrota quando ficamos sem financiamento. O fracasso foi devastador, mas instrutivo. Mudei-me para um apartamento minúsculo em São Francisco com 3 colegas de quarto para cortar custos enquanto me reorganizava. Compartilhávamos uma sala de estar reformada, dividida por estantes da IKEA para privacidade, e eu dormia em um futon que também servia como meu sofá durante o dia. Minha mesa era uma porta equilibrada sobre 2 armários de arquivo, mas era o suficiente para eu continuar trabalhando em novas ideias. Minha chance veio quando consegui um cargo na Tech Forward, uma das empresas de crescimento mais rápido do Vale do Silício. Comecei em uma função de nível médio em desenvolvimento, mas rapidamente me destaquei ao resolver um grande problema de segurança que estava afetando sua plataforma principal. Em 2 anos, eu liderava minha própria equipe e havia chamado a atenção da diretoria executiva. A experiência e as conexões que adquiri na Tech Forward foram inestimáveis, mas eu ainda tinha ânsia pelo empreendedorismo. Passei minhas noites e fins de semana desenvolvendo um novo conceito de software focado em aplicações de inteligência artificial para pequenas empresas.
Desta vez, fui mais inteligente em relação à pesquisa de mercado, ao timing e ao problema específico que estava tentando resolver. Quando senti que o conceito estava pronto, assumi o maior risco da minha carreira. Deixei meu emprego seguro e bem remunerado para fundar a Secure Connect, investindo todas as minhas economias no empreendimento. Os primeiros 6 meses foram assustadores. Mudei-me para um apartamento ainda menor, comi macarrão instantâneo com mais frequência do que gostaria de lembrar e trabalhei 16 horas por dia. Houve momentos em que questionei minha sanidade, me perguntando se deveria ter permanecido no meu emprego confortável ou se deveria ter escolhido um caminho mais convencional, como Catherine. O estresse teve um impacto físico. Perdi peso, desenvolvi insônia e lutava contra a ansiedade constante. Durante um momento particularmente difícil, liguei para meus pais em busca de apoio emocional. Meu pai atendeu e, depois de ouvir minhas lutas resumidas por menos de 1 minuto, disse: "Bem, é isso que acontece quando você escolhe uma carreira tão incomum. Catherine nunca tem esses problemas no banco." Essa foi a última vez que compartilhei meus desafios profissionais com a minha família. Em vez disso, recorri à minha rede de amigos e mentores no setor. Zoe, minha colega de quarto na faculdade, que sempre foi uma amiga próxima, me deixou dormir no sofá dela por 1 mês quando precisei abrir mão temporariamente do meu apartamento para pagar a folha de pagamento da minha pequena equipe. Meu ex-chefe na Tech Forward me apresentou a potenciais investidores. Meu professor de Stanford revisou meu plano de negócios e ofereceu feedback crítico. O grande avanço veio quando garantimos nossa primeira rodada de financiamento significativo. Uma empresa de capital de risco especializada em startups de inteligência artificial viu o potencial do nosso produto e investiu $2 milhões. Esse investimento me permitiu contratar talentos essenciais, refinar nosso produto e iniciar esforços sérios de marketing. Expansão: de 3 funcionários trabalhando no meu apartamento para 15 pessoas em um escritório de verdade. Os anos seguintes foram uma montanha-russa de desafios e vitórias. Sobrevivemos a uma grande crise de mercado que levou muitas startups semelhantes. Mudamos nosso foco de produto quando descobrimos um nicho mal atendido no setor. Lutamos contra uma ação de violação de patente de um concorrente muito maior. Em meio a tudo isso, liderei com determinação e a resiliência que vinha construindo desde a infância. 7 anos após a fundação da Secure Connect, tínhamos mais de 100 funcionários, com escritórios em São Francisco, Austin e Boston. Nossa lista de clientes incluía empresas da Fortune 500 e agências governamentais. A garotinha que montava computadores em seu quarto enquanto sua irmã ia ao baile de formatura agora comandava uma empresa avaliada em mais de $200 milhões. Quando um grande conglomerado de tecnologia nos abordou com uma oferta de aquisição no ano passado, a decisão não foi fácil. Eu havia construído a Secure Connect do zero, e ela parecia minha filha em muitos aspectos. Mas a oferta era significativa demais para ser ignorada, $350 milhões, com a oportunidade para mim e minha equipe continuarmos liderando a divisão dentro de sua estrutura corporativa maior. Após a aquisição, me vi com mais riqueza do que jamais imaginei possuir. Minha primeira compra indulgente foi um lindo apartamento de 3 quartos em São Francisco, com vista para a ponte Golden Gate. Para alguém que passou anos em minúsculos apartamentos compartilhados, ter um espaço inteiramente meu parecia um luxo extraordinário. Mas a compra que mais me alegrou foi encontrar minha propriedade em Vermont. Sempre adorei a costa leste no outono e, durante minhas férias no outono passado, me apaixonei por uma propriedade histórica perto de Manchester. A propriedade contava com uma casa principal com 7 quartos, uma casa de hóspedes separada, 20 hectares de terra com trilhas para caminhadas, um lago e vistas deslumbrantes das montanhas. No momento em que entrei pela porta da frente, soube que era especial. Comprei a propriedade por $5 milhões e gastei outro $1 milhão reformando e decorando-a com perfeição. Contratei um administrador imobiliário local chamado Thomas para cuidar da propriedade quando eu não estivesse lá, o que acontecia na maior parte do tempo, dada a minha agenda de trabalho. Mas eu visitava sempre que podia, encontrando paz nas colinas e florestas ondulantes que cercavam meu novo santuário. Durante todo esse sucesso, mantive-me relativamente discreto sobre minhas conquistas com minha família. Eles sabiam que eu havia vendido minha empresa e me saído bem, mas nunca compartilhei detalhes financeiros ou a extensão total do meu sucesso. Uma parte de mim esperava o momento certo para mostrar, em vez de contar a eles o que eu havia construído.
Outra parte estava me protegendo da potencial desconsideração das minhas realizações, como já haviam me desconsiderado tantas vezes antes. Eu havia planejado finalmente revelar tudo organizando o dia de ação de graças na minha propriedade em Vermont. Imaginei a surpresa deles ao chegarem à propriedade, o reconhecimento em seus olhos de que a filha que eles subestimaram havia construído algo extraordinário. Imaginei finalmente conquistar o respeito do meu pai e o orgulho da minha mãe. Até Catherine poderia finalmente me ver como uma igual, em vez da irmãzinha que nunca chegou a estar à altura. Não se tratava de exibir minha riqueza, mas de finalmente ser vista como eu havia me tornado, de assumir meu lugar na família como uma adulta bem-sucedida por mérito próprio. Esse era o plano até que a mensagem da minha mãe mudou tudo. A mensagem chegou numa manhã de terça-feira, no início de novembro, enquanto eu revisava os relatórios trimestrais no meu escritório em São Francisco. Meu celular vibrou com uma mensagem da minha mãe, e eu abri esperando a habitual mensagem sobre os planos para o feriado. Vanessa, sobre o Dia de Ação de Graças deste ano. Vamos manter a programação discreta. Só Catherine, Brad e as crianças. Espero que você entenda. Talvez possamos nos ver no Natal. Olhei para a tela, lendo a mensagem várias vezes, como se as palavras pudessem se reorganizar em algo menos doloroso. Não houve explicação, nem pedido de desculpas, apenas a rejeição casual que caracterizara nosso relacionamento por anos. Meus polegares pairavam sobre o teclado enquanto eu pensava em várias respostas. Eu poderia pedir uma explicação. Eu poderia expressar minha mágoa. Eu poderia lembrá-la de que já tinha reservado meu voo para Michigan. No final, simplesmente escrevi: aproveite. Larguei o celular e tentei me concentrar no trabalho, mas a dor familiar da exclusão me invadiu. Apesar de todo o meu sucesso, apesar de tudo que eu havia conquistado, eu ainda era o último recurso, o membro dispensável da família que podia ser desconvidado com uma breve mensagem de texto. Minha assistente, Nathalie, percebeu que algo estava errado quando trouxe meu café da tarde. Você está bem? Parece que você acabou de receber uma má notícia. Tentei dar um sorriso que não alcançou meus olhos. Só assuntos de família. Nada de novo. Quer conversar sobre isso? Ela ofereceu, fechando a porta para nos dar privacidade. Me vi compartilhando o texto e a história por trás dele, algo que raramente fazia com colegas. Nathalie ouviu sem interromper, sua expressão ficando cada vez mais indignada por mim. Então, você ia voar para Michigan no Dia de Ação de Graças, mesmo que te tratem assim? Ela perguntou quando terminei. Eu sempre faço isso, admiti. Todo feriado, todo ano, eu apareço com presentes e um sorriso, ajudo na cozinha, ouço histórias sobre meus sobrinhos e o trabalho da Catherine, e finjo que não dói quando meus pais mal perguntam sobre a minha vida. E você estava planejando surpreendê-los com a propriedade em Vermont depois de tudo isso? Assenti, sentindo-me tola agora. Acho que eu ainda queria a aprovação deles, mesmo depois de todos esses anos provando que não preciso dela. A expressão de Nathalie se suavizou. Isso é compreensível, mas talvez esta seja uma oportunidade de quebrar o padrão. A ideia me acompanhou durante todo o dia. À noite, enquanto dirigia para casa, em direção ao meu apartamento, uma sensação de determinação começou a substituir a dor. Eu vinha me conformando com a rejeição da minha família por tempo demais. Este ano seria diferente. Ao chegar em casa, servi uma taça de vinho e sentei-me na varanda com vista para as luzes da cidade. No impulso, liguei para minha prima Laura, filha da irmã da minha mãe, que sempre fora gentil comigo, apesar de morar na costa oposta. Vanessa, que surpresa agradável, respondeu Laura, calorosamente. Estava pensando em você. Você vem para Michigan no Dia de Ação de Graças? Adoraríamos te ver. Na verdade, só fui desconvidada, expliquei. Mamãe mandou mensagem dizendo que este ano eles vão fazer uma festa pequena, só a família da Catherine. Uma pausa. Que estranho. A tia Judy disse a mesma coisa para minha mãe semana passada. Ela disse que eles só vão ter a família mais próxima este ano. Minha curiosidade aguçou. Então, você também não vai? Não, nenhum de nós foi convidado. Mamãe ficou bem magoada, na verdade. Nós vamos à casa deles para o Dia de Ação de Graças há 20 anos. Outros telefonemas para outros familiares revelaram o mesmo padrão. O irmão da minha mãe, tio Paul,
e sua família foram informados de que dariam uma pausa na recepção de familiares. A irmã do meu pai, tia Diane, foi informada de que eles manteriam a cerimônia íntima este ano devido a alguns problemas de saúde, embora ninguém estivesse realmente doente. No total, mais de 20 familiares que costumavam se reunir para o nosso tradicional Dia de Ação de Graças foram excluídos. Os únicos convidados foram Catherine, Brad e seus 3 filhos. Essa constatação tornou a exclusão ao mesmo tempo mais e menos pessoal. Eu não era a única a não ser convidada, mas o fato de apenas a família da minha irmã ser bem-vinda ainda doía. Meu primo Jacob, filho do tio Paul, expressou sua decepção com muita veemência. Eu já tinha comprado as passagens de avião, reclamou. Sua mãe organiza o Dia de Ação de Graças desde que me lembro. O que vamos fazer agora? Enquanto ele falava, uma ideia começou a se formar na minha cabeça. E se ainda passássemos o Dia de Ação de Graças juntos? Sugeri. Só que não na casa dos meus pais. Onde? Num restaurante? Perguntou Jacob, cético. Já deve estar tudo reservado. Eu tenho um lugar, eu disse, tomando uma decisão em uma fração de segundo. Uma casa em Vermont com espaço de sobra para todos. E se eu fosse o anfitrião do Dia de Ação de Graças este ano? Houve uma pausa na linha. Você tem uma casa em Vermont? Desde quando? É uma compra recente, expliquei vagamente. É lindo no outono, e tem espaço mais do que suficiente para todos nós. O entusiasmo de Jacob foi imediato e, na hora seguinte, fiz ligações semelhantes para outros familiares. Para minha surpresa e crescente entusiasmo, quase todos estavam receptivos à ideia. Meus tios, tias e primos de ambos os lados da família concordaram rapidamente em vir para Vermont em vez de Michigan. À meia-noite, criei um grupo de mensagens com todos que haviam sido excluídos do Dia de Ação de Graças dos meus pais. Compartilhei fotos da propriedade pela primeira vez, recebendo respostas chocadas e mensagens animadas. Esta casa é sua, minha prima Emma me mandou uma mensagem com vários pontos de exclamação. Parece coisa de revista, escreveu tia Diane. Quantos quartos você disse que tinha? Perguntou o tio Paul, prático. À medida que as mensagens chegavam, senti um peso se dissipar. A rejeição que havia sido tão dolorosa horas antes estava se transformando em uma oportunidade de criar algo novo e significativo. Eu não era mais a filha excluída buscando um lugar à mesa dos meus pais. Eu era uma anfitriã abrindo minhas portas para outras que também haviam sido deixadas de fora. Na manhã seguinte, expandi minha lista de convidados para além da família. Convidei Zoe e outros amigos que foram meu apoio ao longo da minha carreira. Incluí vários funcionários que haviam mencionado não ter planos para o feriado. Entrei em contato com meus vizinhos em Vermont, que conheci brevemente durante minhas visitas. Cada aceitação trazia uma nova onda de entusiasmo e propósito. O Dia de Ação de Graças que eu imaginava compartilhar com meus pais e minha irmã estava evoluindo para algo potencialmente mais significativo, uma reunião de pessoas que realmente valorizavam a companhia umas das outras. Liguei para Thomas, meu administrador da propriedade, para discutir os preparativos. Ele ficou surpreso, mas encantado com os planos repentinos. Quantos convidados devemos esperar, senhorita Taylor? Pelo menos 30, possivelmente mais, respondi. E, por favor, é só a Vanessa. 30 convidados, exclamou ele. Devemos começar os preparativos imediatamente. Você vai cuidar da comida sozinha ou eu providencio o buffet? A pergunta me fez hesitar. Em Michigan, eu teria sido designado para descascar batatas na cozinha da minha mãe, enquanto Catherine relaxava na sala de estar. Ali, tive a oportunidade de criar uma experiência totalmente diferente. Vamos contratar o melhor chefe disponível, decidi. Quero que isso seja especial para todos. Ao desligar, percebi que estava sorrindo pela primeira vez desde que recebera a mensagem da minha mãe. A dolorosa exclusão criou uma oportunidade inesperada de alegria, conexão e, talvez o mais importante, a chance de definir família nos meus próprios termos. As 3 semanas seguintes passaram em um turbilhão de planejamento e preparação. Deleguei algumas das minhas responsabilidades profissionais para me concentrar em criar o encontro perfeito de ação de graças. Era mais do que apenas uma refeição festiva. Era uma declaração sobre quem eu havia me tornado e o que importava para mim agora.
Minha lista de convidados aumentou para 35 pessoas, incluindo familiares de ambos os lados que haviam sido excluídos do encontro dos meus pais. Convidei primos que não via há anos, mas de quem fui próximo na infância. Incluí meu tio Robert, irmão do meu pai, que havia caído em desgraça com meus pais após o divórcio, mas que sempre foi gentil comigo. Entrei em contato com minha avó, Eleanor, mãe do meu pai, embora presumisse que ela estaria presente no dia de ação de graças dos meus pais, já que morava com eles meio período. Além da família, convidei amigos que se tornaram minha família escolhida ao longo dos anos. Zoe estava vindo de Seattle com o marido. 3 dos meus primeiros funcionários, que estavam na Secure Connect desde os tempos difíceis da startup, confirmaram que viriam. Cheguei a convidar meu ex-professor de Stanford, que me concedeu aquele primeiro empréstimo, para abrir meu negócio. Cada convite incluía informações sobre voos e passagens de primeira classe para quem viajava de longe. Contratei serviços de carro de luxo para transportar todos do aeroporto até a propriedade. Para os convidados que preferiam dirigir, forneci instruções detalhadas e sugestões de rotas cênicas pela região rural de Vermont. Com Thomas cuidando dos arranjos locais, contratamos o chefe Antoine, que havia trabalhado em um restaurante com estrela Michelin em Nova York antes de abrir seu próprio negócio de buffet em Vermont. Quando expliquei o que eu estava tentando criar, um encontro acolhedor e inclusivo que honrasse tanto a tradição quanto os novos começos, ele entendeu imediatamente a visão. Criaremos um cardápio que respeite os pratos clássicos do Dia de Ação de Graças, mas os eleve, explicou ele durante nossa reunião de planejamento, e talvez alguns acréscimos inesperados para representar a jornada única que uniu todos. Dei a ele total liberdade criativa, pedindo apenas que incluísse a receita de batata doce da minha avó, caso ela decidisse comparecer. Foi o único prato do Dia de Ação de Graças em família que me trouxe lembranças puramente felizes. As acomodações dos hóspedes exigiram um planejamento cuidadoso. A casa principal tinha 7 quartos, cada um com banheiro privativo. A casa de hóspedes, separada, oferecia 3 quartos adicionais. Para os demais hóspedes, reservei quartos em uma pousada de luxo a 5 minutos de distância. Queria que todos tivessem seu próprio espaço e privacidade, mas ainda se sentissem parte do grupo. Trabalhei com um designer de interiores local para preparar cada quarto de hóspedes com toques personalizados. Para Zoe, incluí fotos da nossa época de faculdade e suas velas perfumadas favoritas. Para meus primos com filhos, adicionei cestas de brinquedos e livros apropriados para cada idade. Para meus tios que apreciavam o uísque, coloquei pequenas seleções de destilados locais de Vermont em seus criados mudos. As áreas comuns da casa foram transformadas com decorações de ação de graças de bom gosto. Evitei as estatuetas Kid de peregrino que minha mãe sempre exibia e, em vez disso, optei por elementos naturais como cabaças, pinhas e folhas de outono artisticamente dispostas pela casa. Uma floricultura local criou arranjos deslumbrantes com flores sazonais em tons vibrantes de laranja, vermelho intenso e amarelo quente. Passei horas ao telefone com Thomas discutindo cada detalhe, desde a colocação de assentos extras na sala de estar até a seleção de música ambiente para diferentes momentos do dia. Planejamos atividades para diferentes faixas etárias, incluindo uma mesa de artesanato infantil, jogos de jardim, se o tempo permitisse, e caminhadas guiadas pelas trilhas da propriedade. A sala de mídia está lotada de filmes para o tradicional cochilo pós-peru, garantiu-me Thomas. E contratei um músico local para tocar violão acústico durante o coquetel. Comprar presentes tornou-se outro foco. Eu queria que cada convidado tivesse algo significativo para levar para casa, não apenas como uma lembrança do encontro, mas como uma expressão de genuíno apreço pela presença deles em minha vida. Para meus primos, encontrei lindos diários encadernados em couro com suas iniciais gravadas em relevo nas capas. Para as crianças, encomendei bichinhos de pelúcia personalizados de um artesão de Vermont. Para meus amigos e ex-colegas, selecionei livros que tinham um significado especial para nossa história compartilhada. À medida que as confirmações de presença continuavam chegando, todas confirmando presença, senti uma crescente expectativa. Este encontro estava assumindo um significado que ia além do que eu havia imaginado inicialmente. Estava se tornando uma poderosa retomada do feriado e do que a família poderia significar. Agendei videochamadas com Thomas 3 vezes por semana para verificar o progresso. Durante uma dessas ligações, ele me deu um tour virtual pela transformação da propriedade. A sala de jantar agora contava com 2 mesas estendidas que acomodavam confortavelmente todos juntos.
A sala principal havia sido reorganizada para criar áreas de conversação, mantendo um fluxo aberto. A cozinha estava equipada com equipamentos de última geração para o chefe Antoine. Também preparamos os espaços ao ar livre, explicou Thomas, girando a câmera para mostrar o pátio de pedra onde aquecedores foram instalados para combater o frio de novembro. A fogueira está pronta para os encontros noturnos, e temos muitos cobertores para os hóspedes que quiserem apreciar as estrelas. Contratei um fotógrafo profissional para documentar a celebração, querendo capturar não apenas o belo cenário, mas também as conexões genuínas entre os convidados. Haveria fotos formais do grupo, é claro, mas eu estava mais interessada nos momentos espontâneos de alegria e reencontro. Uma semana antes do Dia de Ação de Graças, voei para Vermont para supervisionar os preparativos finais. Ver a propriedade pessoalmente, agora totalmente preparada para receber convidados, foi de tirar o fôlego. Thomas havia executado cada detalhe com perfeição, desde as cestas de boas-vindas em cada cômodo até a iluminação sutil que tornava a casa histórica aconchegante e convidativa. Caminhei por cada espaço, imaginando minha família e amigos enchendo os cômodos com conversas e risadas. Na sala de jantar, passei a mão pela mesa antiga onde todos nos reuniríamos. Por um momento, senti uma pontada de tristeza, pensando em meus pais e minha irmã comemorando separadamente, sem saber o que estavam perdendo. Mas a sensação passou rapidamente, substituída pela empolgação com a nova tradição que eu estava criando. Na noite anterior à chegada dos convidados, fiquei na varanda dos fundos, admirando as montanhas iluminadas pelo luar. O chefe Antoine e sua equipe já estavam trabalhando na cozinha, preparando pratos que poderiam ser feitos com antecedência. A casa cheirava a pão assando e caldos fervendo. Thomas se juntou a mim na varanda, entregando-me uma caneca de cidra quente. Está tudo pronto, Vanessa. Vai ser maravilhoso. Assenti, sentindo uma estranha mistura de emoções. Nunca pensei que faria isso, que seria o anfitrião do meu próprio dia de ação de graças, separado dos meus pais. Família é o que fazemos dela, disse ele, sabiamente. Às vezes, a família que escolhemos é tão importante quanto a família em que nascemos. Enquanto bebia minha cidra e contemplava a propriedade que agora era minha, percebi o quanto isso era verdade. Amanhã, eu acolheria pessoas que realmente quisessem estar ali, que me valorizassem exatamente por quem eu era. A garotinha que nunca se encaixara estava agora criando um espaço onde todos se sentiriam em casa. A manhã de ação de graças amanheceu com uma leve camada de neve que fazia a propriedade parecer saída de um cartão postal de Natal. Acordei antes do nascer do sol, animada demais para dormir, observando a primeira luz dourada tocar as montanhas distantes. Em poucas horas, meus convidados começariam a chegar, e a casa se transformaria de um espaço lindo, porém tranquilo, em um lar repleto de vida e conexão. Os primeiros a chegar foram meu tio Robert e sua nova esposa, Susan, chegando de carro pouco antes das 10 horas. Encontrei-os na porta da frente, onde Thomas estava pronto para pegar a bagagem deles. Vanessa, tio Robert me abraçou calorosamente, este lugar é absolutamente incrível. Enquanto eu os guiava pelo andar principal da casa, observei suas expressões de espanto com um sentimento de orgulho silencioso. Seus quartos são lá em cima, a suíte azul no final do corredor, expliquei. Achei que vocês gostariam da vista para as montanhas. Você é dono de tudo isso? Perguntou Susan, gesticulando para a propriedade ampla visível através das janelas do chão ao teto. Sou, confirmei simplesmente. Faz alguns bons anos. Por volta das 11h30, carros e vans chegavam regularmente. Cada novo grupo de convidados entrava com exclamações de surpresa e alegria enquanto apreciavam a propriedade. Meus primos, Jacob e Emma, que se lembravam de mim como a garota quieta que mexia em computadores nas reuniões de família, ficaram particularmente surpresos. Quando você disse que tinha uma casa em Vermont, imaginei uma cabana ou algo assim, admitiu Jacob enquanto eu lhe mostrava a sala de mídia com seu sistema de projeção de última geração. Isso é inacreditável, Vanessa. Emma me abraçou com força. Eu sempre soube que você faria coisas incríveis, sussurrou. Estou tão orgulhosa de você. Suas palavras me tocaram profundamente. Ali estava o reconhecimento e o orgulho que eu havia buscado dos meus pais por tantos anos, oferecidos gratuitamente por uma prima que realmente estava atenta à minha jornada. Zoe e o marido chegaram de Seattle, trazendo presentes como vinhos de Washington e chocolates artesanais. Isso supera até mesmo seu desempenho habitual, brincou ela,
enquanto observava a grande escadaria e o lustre de cristal na entrada. Lembra quando dividíamos aquele apartamento minúsculo com a porta do banheiro que nunca fechava direito? Rimos juntos da lembrança, maravilhados com o quanto havíamos evoluído desde aqueles primeiros dias difíceis em São Francisco. O reencontro de familiares que não se viam há anos criou um burburinho de alegria por toda a casa. Primos que cresceram juntos, mas se distanciaram na vida adulta, se reencontraram como se o tempo não tivesse passado. Tia Diane e tio Paul, que se evitavam desde um desentendimento em um casamento da família 3 anos antes, foram vistos conversando amigavelmente na biblioteca. As crianças corriam pelos corredores em uma caça ao tesouro que Thomas havia organizado para mantê-las entretidas. Os sons de suas risadas se misturavam às conversas e à música ambiente, criando a trilha sonora de uma reunião verdadeiramente feliz. O chefe Antônio e sua equipe fizeram sua mágica na cozinha, aparecendo ocasionalmente para servir aperitivos que eram recebidos com murmúrios de apreciação. O aroma de peru assado, ervas frescas e tortas assando enchia o ar, tornando a casa ainda mais acolhedora. Às 14 horas, com a maioria dos convidados já tendo chegado e se acomodado, convidei todos para o grande salão para um brinde de boas-vindas. Em pé diante da enorme lareira de pedra, com uma taça de champanhe na mão, observei os rostos das pessoas que moldaram minha vida de maneiras diferentes. Obrigada a todos por terem vindo hoje, comecei, com a voz firme, apesar da emoção. Alguns de nós nos conhecemos a vida toda. Outros são amigos mais novos que se tornaram família de maneiras diferentes. O que importa é que todos aqui hoje escolheram estar presentes para criar algo significativo juntos. Não mencionei meus pais nem as circunstâncias que levaram a esse encontro alternativo. Em vez disso, concentrei-me na gratidão e em novos começos. Hoje é dia de apreciar as conexões que compartilhamos e as novas tradições que estamos criando juntos. É uma honra para mim receber todos vocês em minha casa. Enquanto os copos eram erguidos em resposta, a porta da frente se abriu inesperadamente. Thomas correu para ver quem seria o retardatário e retornou momentos depois com uma expressão de surpresa. Senhorita Taylor, sua avó está aqui. Um silêncio tomou conta da sala quando minha avó, Eleanor, entrou, auxiliada por sua cuidadora de meio período, Maria. Aos 87 anos, ela se movia lentamente, mas com a mesma dignidade e graça que sempre a caracterizaram. Larguei meu copo e atravessei a sala para abraçá-la. Vovó, achei que você não conseguiria vir. Ajudei-a a se sentar confortavelmente perto da lareira. Ela deu um tapinha carinhoso na minha mão. Você achou que eu perderia a primeira vez que minha neta favorita foi anfitriã do Dia de Ação de Graças? Quando soube o que você estava fazendo, contei ao seu pai que estava com dor de cabeça e precisava ficar em casa. Aí a Maria me ajudou a providenciar o transporte. Seus olhos brilharam maliciosamente. Às vezes, na minha idade, você tem que ser um pouco sorrateira para fazer o que quer. A reunião continuou com energia renovada após a chegada da minha avó. Ela comandava o salão principal, compartilhando histórias de família que muitos nunca tinham ouvido antes. Vários dos meus primos sentaram-se aos seus pés como crianças na hora da história, apesar de terem entre 30 e 40 anos. Às 16 horas, Thomas anunciou que o jantar estava pronto. Fomos para a sala de jantar, onde as mesas estavam postas com porcelana fina, cristais e prata. Cada lugar estava marcado com um cartão com o nome escrito à mão. Velas e flores frescas cobriam ambas as mesas, criando uma atmosfera de aconchego e elegância. O chefe Antônio apresentou cada prato com uma breve explicação dos ingredientes e do preparo. O peru tradicional foi marinado em salmoura por 3 dias antes de ser assado. O recheio continha cogumelos locais colhidos nas florestas de Vermont. Até o molho de cranberry era especial, feito com frutas colhidas de um pântano da propriedade. Para o prato de batata doce da minha avó, o chefe Antônio seguiu a receita à risca e a apresentou para aprovação antes de servir. Seu sorriso de satisfação foi um dos meus momentos favoritos do dia. A conversa fluía tão livremente quanto o vinho, sem a tensão ou silêncios constrangedores que frequentemente caracterizavam a mesa de ação de graças dos meus pais. Ali, não havia hierarquia, nem favoritos, nem comparações entre primos ou irmãos. Todos eram igualmente valorizados como convidados em minha casa. Depois do jantar, ao cair da noite sobre as montanhas, reunimos-nos no pátio dos fundos, onde os aquecedores e a fogueira nos mantinham confortáveis, apesar do frio de novembro.
O fotógrafo capturou fotos espontâneas dos convidados enrolados em cobertores, aquecendo as mãos com canecas de cidra quente ou copos de uísque, com os rostos iluminados pela luz da lareira enquanto compartilhavam histórias e risadas. Meu antigo professor ergueu o copo em um brinde improvisado. A Vanessa, que sempre viu possibilidades onde outros viam obstáculos. Você criou algo verdadeiramente especial aqui hoje, exatamente como eu sabia que você criaria quando me apresentou seu plano de negócios pela primeira vez, tantos anos atrás. À medida que a noite avançava, alguém sugeriu que cada um compartilhasse aquilo pelo qual era grato este ano. A tradição ganhou um novo significado neste encontro de pessoas que escolheram ficar juntas apesar das outras opções. As respostas variaram de sinceras a bem-humoradas, mas o ponto em comum foi a apreciação pela conexão autêntica. Quando chegou a vez da minha avó, ela olhou diretamente para mim. Sou grata por pessoas corajosas que criam seu próprio caminho quando o caminho habitual não funciona para elas. E sou grata por estar aqui para testemunhar isso. Mais tarde, enquanto alguns convidados se dirigiam à sala de mídia para assistir aos jogos de futebol e outros ajudavam as crianças a se prepararem para dormir, encontrei um momento tranquilo a sós com minha avó, sentada em um assento na janela com vista para as montanhas agora escuras. Estou tão orgulhosa do que você construiu, Vanessa, disse ela suavemente. Não apenas desta linda casa, mas da vida que você criou em seus próprios termos. Obrigada por vir hoje, respondi, segurando sua mão frágil na minha. Significa muito ter você aqui. Ela apertou minha mão. Seus pais e Catherine não sabem o que estão perdendo, mas suspeito que descobrirão em breve. Levantei uma sobrancelha, interrogativa. Minha avó sorriu. A Emma postou fotos o dia todo. Seu primo Patrick transmitiu ao vivo partes do jantar. Nesta era de redes sociais, nada permanece privado por muito tempo. Ela estava certa, claro. Ao longo do dia, os convidados tiraram fotos e vídeos, compartilhando-os em várias plataformas com legendas como o melhor dia de ação de graças de todos os tempos em quem precisa de Michigan quando se tem Vermont? Eu estava ocupada demais como anfitriã para pensar nas implicações, mas agora percebi que meus pais inevitavelmente viriam evidências da nossa reunião. Naquela noite, depois que os últimos hóspedes se recolheram aos seus quartos ou à pousada próxima, sentei-me sozinho na biblioteca com uma última taça de vinho. A casa estava silenciosa, mas não vazia, repleta da energia persistente das celebrações do dia. Pela primeira vez na minha vida adulta, eu havia vivenciado umas férias que me pareciam completamente certas, cercado por pessoas que me viam e me apreciavam exatamente como eu era. Abri meu celular e naveguei por algumas das fotos que haviam sido compartilhadas. Havia belas imagens da propriedade, da comida e, o mais importante, da alegria genuína estampada nos rostos das pessoas. Em uma imagem particularmente comovente, minha avó estava sentada no centro de um grupo de primos, todos olhando para ela com expressões de amor e atenção enquanto ela contava uma história. Quando eu estava prestes a largar o celular, uma notificação apareceu. Era uma mensagem da Catherine: casa linda. Não sabia que você era tão rica. Mamãe e papai estão pirando. Sorri para mim mesma, desliguei o celular e subi para dormir. O dia seguinte traria seus próprios desafios, mas esta noite eu dormiria em paz na casa que havia criado, cercada pela família que havia escolhido. O dia seguinte ao dia de ação de graças amanheceu claro e frio. Muitos convidados optaram por dormir até mais tarde após as festividades, mas eu acordei cedo, tomando café na cozinha com o chefe Antônio enquanto ele preparava um buffet de café da manhã. Estávamos discutindo seus planos para usar o peru que sobrou quando meu telefone começou a vibrar repetidamente com ligações e mensagens recebidas. Olhei para a tela e vi várias notificações da minha mãe, do meu pai e da Catherine. Silenciei o telefone e o deixei de lado, determinada a me concentrar nos meus convidados restantes em vez do drama familiar. Este fim de semana foi sobre novas tradições e conexões, não sobre reabrir velhas feridas. Após o café da manhã, alguns hóspedes partiram com abraços calorosos e promessas de manter contato. Outros aceitaram meu convite para passar o fim de semana, ansiosos para explorar a propriedade e as atrações próximas de Vermont. Minha avó anunciou sua intenção de ficar enquanto você me quiser, querida, o que me deixou imensamente feliz. No meio da tarde, enquanto eu organizava uma caminhada em grupo até o lago, meu celular já tinha acumulado 15 chamadas perdidas e 27 mensagens de texto. Pensei na pergunta cuidadosamente antes de responder. Eu tentei,
pai. Muitas vezes, mas sempre havia algo mais importante acontecendo com Catherine ou com as crianças. Depois de um tempo, parei de tentar. Ele assentiu lentamente, a dolorosa verdade das minhas palavras refletida em sua expressão. Desculpe por não termos escutado. Quando chegamos ao andar superior, com suas suítes, algo havia mudado em nossa dinâmica. Meus pais e minha irmã me viam claramente, talvez pela primeira vez, não como a filha relegada a segundo plano ou a irmã mais nova que nunca chegou a ser o suficiente, mas como uma mulher independente e bem-sucedida que havia construído algo notável. Mostrei-lhes os quartos, cada um preparado com os mesmos toques atenciosos que eu havia preparado para os meus convidados do dia de ação de graças. O jantar será às 19 horas, expliquei. Thomas preparou algo especial para nossa primeira noite juntos. Deixada sozinha para me acomodar, retirei-me para minha suíte, precisando de um momento para processar a complexidade emocional de ter minha família em meu espaço. Era estranho e um tanto vulnerável tê-los ali no santuário que eu havia criado, à parte de seus julgamentos e expectativas. Quando nos reunimos para jantar, a conversa foi inicialmente superficial, todos cientes da história silenciosa entre nós. Mas, à medida que a excelente refeição progredia e o vinho fluía, a atmosfera gradualmente relaxava. Minha mãe fazia perguntas sobre o meu trabalho que demonstravam um interesse genuíno, em vez de obrigação educada. Meu pai compartilhou histórias de sua própria carreira que, segundo ele, poderiam se relacionar com minhas experiências nos negócios. Catherine falou com surpreendente franqueza sobre suas próprias inseguranças e a pressão que sentia para manter seu status de filha bem-sucedida. Quando você foi para Stanford, eu fiquei secretamente apavorada, ela admitiu. Eu sabia que você era mais inteligente do que eu, mais motivada. Eu tinha medo de que você me ofuscasse e eu perdesse a única coisa que eu sentia que tinha, ser a filha da qual mamãe e papai se gabavam. Então, você fez questão de me manter no meu lugar, observei, não em tom de acusação, mas buscando compreensão. Ela assentiu, parecendo envergonhada. Nem sempre foi consciente, mas sim. E a mamãe e o papai facilitaram porque estavam muito focados na minha vida, nos meus filhos. Nós falhamos com vocês dois de maneiras diferentes, disse minha mãe baixinho. Catherine, colocamos muita pressão em você para ser perfeita. Vanessa, não te demos a atenção e o reconhecimento que você merecia. Eu vejo isso agora, e sinto muito mesmo. A conversa continuou até tarde da noite, passando da sala de jantar para a sala de estar, onde nos sentávamos diante da lareira. Houve momentos difíceis e verdades desconfortáveis, mas também risos e lembranças positivas, apesar da dinâmica complexa. Não foi uma cura completa, mas foi um começo. Os dias seguintes trouxeram momentos adicionais de conexão e revelação. Exploramos a propriedade juntos, agasalhados em casacos de inverno para caminhadas pelas trilhas nevadas. Jogamos jogos de tabuleiro diante da lareira e assistimos a filmes de Natal na sala de mídia. Meu pai e eu tivemos uma longa conversa sobre investimentos e planejamento financeiro, sua área de especialização, que finalmente encontrou relevância na minha vida. Minha mãe me ajudou a embrulhar presentes para os funcionários e as famílias locais que eu havia adotado para as festas de fim de ano. Na manhã de Natal, enquanto nos reuníamos ao redor da árvore para trocar presentes, fiquei impressionada com a diferença que isso trazia em relação aos feriados anteriores. Havia uma consciência e uma intencionalidade que faltavam antes, uma sensação de que todos estávamos nos esforçando para nos ver e ouvir melhor. Os presentes refletiam essa nova compreensão. Em vez das roupas ou conjuntos de banho genéricos que meus pais costumavam me dar, eles selecionaram livros de autores que eu amava e obras de arte que complementavam a estética da minha casa. Catherine havia encomendado uma pintura do horizonte de São Francisco a um artista local de Michigan, uma homenagem atenciosa à minha vida na costa oeste. De minha parte, escolhi presentes que refletiam seus interesses e necessidades, em vez de suas expectativas. Para meu pai, edições raras de livros de história financeira que ele havia mencionado desejar. Para minha mãe, um retiro de spa de fim de semana com as amigas, que ela vinha adiando por considerá-lo um luxo desnecessário. Para Catherine, uma sessão de fotos de família com um fotógrafo renomado e um fim de semana só para ela e Brad, enquanto eu cuidaria dos filhos deles. À medida que o dia avançava para a noite, com a ceia de Natal servida e os biscoitos retirados, minha mãe ergueu o copo em um brinde. Aos novos começos, disse ela, seus olhos encontrando os meus com genuíno carinho.
E a nossa extraordinária filha, Vanessa, que teve a coragem de criar seu próprio caminho e nos convidar a percorrê-lo com ela por um tempo. O reconhecimento me trouxe lágrimas inesperadas aos olhos. Era o que eu desejava há tanto tempo, o simples reconhecimento do meu valor e do meu lugar na família. O fato de terem sido necessárias circunstâncias tão dramáticas para alcançá-lo era triste, de certa forma, apropriado. Mais tarde, enquanto nos despedíamos, meu pai me abraçou com uma emoção incomum. Estou tão orgulhoso do que você construiu, disse-lhe rispidamente. Não apenas desta casa, mas da vida que você criou. Gostaria de ter lhe dito isso anos atrás. O resto da visita transcorreu em um clima semelhante de reconexão cautelosa. Ainda havia momentos de tensão, velhos padrões que ameaçavam se reafirmar. Mas estávamos todos mais conscientes agora, mais determinados a criar algo mais saudável. Quando partiram, 2 dias depois do Natal, as despedidas foram mais calorosas e genuínas do que qualquer outra que eu pudesse me lembrar de visitas anteriores. Minha mãe me abraçou forte. Obrigada por nos dar outra chance, sussurrou. Não merecemos, mas sou grata. Enquanto o carro deles desaparecia na entrada da garagem, fiquei parada na porta, refletindo sobre a jornada do mês anterior. O que começara com uma exclusão dolorosa levará a uma mudança profunda na minha dinâmica familiar e na minha própria relação com o pertencimento. Eu havia descoberto que criar minhas próprias tradições e definir a família nos meus próprios termos não era apenas uma reação à rejeição, mas um poderoso ato de autocontrole. Os dias seguintes trouxeram uma enxurrada de mensagens de texto e e-mails de familiares e amigos que haviam participado do encontro de ação de graças. Muitos perguntaram se isso realmente se tornaria uma tradição anual. O entusiasmo deles confirmou o que eu já sabia, que as conexões formadas ou fortalecidas naquele fim de semana valiam a pena serem nutridas. À medida que o ano novo se aproximava, tomei decisões sobre meu tempo e prioridades que refletiam as lições dos últimos meses. Manteria a minha independência e a vida que havia construído, continuando a promover encontros inclusivos em minha casa. Também abriria espaço para um novo tipo de relacionamento com meus pais e minha irmã, baseado no respeito mútuo, em vez dos velhos padrões de favoritismo e exclusão. O caminho a seguir não seria isento de desafios. Décadas de dinâmica familiar não poderiam ser transformadas por uma conversa difícil ou mesmo por um feriado significativo. Mas uma consciência que não poderia ser desfeita havia sido criada e, com ela, a possibilidade de algo mais saudável e autêntico. Em pé na minha varanda dos fundos na véspera de Ano Novo, observando o último pôr do sol do ano pintar as montanhas em tons de dourado e rosa, senti uma profunda sensação de paz. A jornada da exclusão ao empoderamento foi dolorosa às vezes, mas, em última análise, libertadora. Eu havia descoberto que o verdadeiro pertencimento não vem de ser convidado para a mesa de outra pessoa, mas de criar a sua própria mesa e acolher aqueles que valorizam a sua presença. A garotinha que construía computadores em seu quarto enquanto ansiava pela atenção dos pais havia se tornado uma mulher capaz de construir não apenas empresas de sucesso, mas também conexões significativas. A dor de ser a filha deixada de lado se transformou na força para definir a família nos meus próprios termos. E nessa transformação estava a lição mais valiosa de todas, que às vezes as tradições mais bonitas surgem da coragem de criar algo novo a partir das cinzas da rejeição. Você já precisou criar seu próprio senso de pertencimento quando se sentiu excluído pela família ou pelos amigos? Adoraria ouvir suas histórias nos comentários abaixo. E se isso ressoou com você, curta e inscreva-se para compartilhar mais jornadas de crescimento pessoal e dinâmicas familiares. Obrigado por fazer parte desta comunidade onde podemos compartilhar nossas verdades e apoiar uns aos outros. Lembre-se, às vezes, a família que escolhemos é tão importante quanto a família em que nascemos. Desejamos a todos um Natal repleto de conexão genuína e coragem para criar suas próprias tradições quando necessário.